Escravidão. Questão 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. À medida que um progresso vai acontecendo, as coisas vão se melhorando. E entender que a escravidão terminou tem menos de 200 anos. E ainda existe país que ainda tem escravidão. Não naquele sentido que tinha naquela época, mas um pouquinho pior, pela forma com que as pessoas são tratadas. Então, a gente vai vendo que vai melhorando gradativamente a terra. Até que, num dado momento, não terá mais esses abusos, porque existem vários tipos de abuso, dos mais variados. E é interessante a colocação dos espíritos, né? Desaparecerão todos os abusos. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Será que nós estamos abusando de alguma coisa? E ali é interessante a palavra, gradativamente. A gente quer que faça assim, tudo aconteça, mas é gradativamente. A escravidão da posse acabou. Mas ficou uma outra escravidão, que é praticamente uma subjugação, porque durante muito tempo, após o término da escravidão, aqueles que não tinham com que se sustentar, com que viver, se sujeitavam a qualquer subemprego, para ter o sustento, para ter a comida, para ter meio de sobreviver. E assim foi ficando até que alguém foi criar uma lei trabalhista, e até implantar a lei trabalhista em todos os locais, foram caminhando, foram etapas que foram caminhando passo a passo, até chegar dentro de um patamar que abrangesse a todas as pessoas. Então, é gradativamente. Até porque dentro da sociedade existem níveis de econômicos em que não tem, dependendo da situação econômica, não vai ter como todos trabalharem. Então foi se aceitando, foi criando um mecanismo de sobrevivência, às vezes bastante cruel, até que chegasse a um patamar de equilíbrio. Agora, a gente tem que procurar entender que temos que lutar para que tenha o equilíbrio das forças, para que todos possam caminhar bem, das forças que eu digo econômicas, para que todos possam caminhar bem e com segurança. Lembrando que, se um tem muito, o outro não tem nada, ambos saem perdendo. Porque o que não tem nada vai querer conseguir alguma coisa das formas que for lícita ou ilícita, e aquele que tem não vai ter paz, não vai ter sossego. E no dia que as pessoas se respeitarem, conforme a lição anterior, mutuamente, todos saberão que temos que ter como criar meios para que todos sobrevivam com dignidade. Então, o processo econômico é produção e consumo. Para consumir, as pessoas têm que ter o dinheiro para comprar. E para produzir, tem que ter quem compre. Se dentro desse ciclo, bem adaptado, bem ajustado, todos vão sobreviver em paz e tranquilamente, como é nos países ricos. Então nós temos que entender o processo como que se dá para que a gente possa pensar melhor. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então a questão da escravidão é uma forma de você degradar o outro. E quem está impondo a escravidão também está se degradando, porque se você age sem respeito e sem amor por quem está sendo escravo, você está criando uma dívida perante a justiça divina que você vai ter que reparar. Então, quando você entende a reencarnação, você começa a entender que todos nós estamos onde precisamos estar, dentro de uma ação, de uma atitude, para construir e adaptar o mundo a uma melhor condição para todos. Questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam, conformando-se com um uso que lhes parece natural?
o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação mal. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispõe para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. A partir do momento que nós temos o ideal cristão, que nós entendemos o ponto de vista cristão, temos também que agir segundo os princípios do Cristo. E por isso, não devemos ter um escravo. Devemos agir de forma a tratarmos todos de forma compatível, de forma irmã. Na carta de Paulo a Filemon, Paulo escreve a Filemon pedindo a ele para libertar o escravo Onésimo. Onésimo, pelo que eu entendi, ele fugiu, ficou preso junto com Paulo. Paulo o convenceu de ser cristão, mas Onésimo reclamava na justiça romana pela volta do escravo. E aí Paulo escreve uma carta a Filemon pedindo a libertação e fala: se o problema for um prejuízo, eu te pago, mas deixe ele convivendo como um irmão com você. E aí, sendo Filemon um grande cristão, grande líder da região onde ele estava, e ele ainda assim estava pleiteando a volta de um escravo. Ou seja, de acordo com as épocas que nós vivemos, que nós vamos vivenciando situações até que a gente repare essas situações, eduque-nos para termos uma vida melhor, uma vida mais digna. Então a responsabilidade é pessoal e intransferível de cada um de nós. E por isso, nós precisamos estar sempre atentos na forma com que agimos, na forma com que lidamos com as situações para estarmos sempre muito vigilantes, porque tem a escravidão moderna, que é um pouco diferente, mas nós temos que entender que, conforme ele diz, à medida que a gente vai desenvolvendo o entendimento, nós vamos compreendendo racionalmente que os nossos irmãos que estão materialmente, financeiramente em condição desfavorável, também são filhos de Deus e precisam ter uma vida digna. Trabalhando nesse sentido, todos nós vamos estar construindo e edificando uma manhã de paz, uma manhã de luz para todos nós. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho. Munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada veis senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. E aqui a gente vai colocando nossas condições. E quando fala em desigualdade natural, que tem que fazer com que as raças se elevem, em nosso país, não muito tempo atrás, tinha-se escravo. Há não muito tempo atrás, os portugueses chegavam, compravam as mestiças para serem esposas. E alguns a tratavam bem, com cordialidade, e outros não. E isso não tem muito tempo. Então, nós às vezes achamos que está muito longe, mas é 100 e poucos anos. Então todos nós temos que prestar atenção em como agimos, para termos o máximo de respeito pelo outro, porque respeitando o outro, nós estamos respeitando a nós mesmos e também respeitando as leis divinas.
E respeitando o outro, respeitando a lei divina, nós estamos evoluindo, nós estamos nos elevando espiritualmente. Isso é muito importante, entender esse respeito que nós temos que ter. E quando a gente fala em comprar, a minha bisavó, é bisavó mesmo, minha bisavó foi comprada. Então, a gente vai vendo que não está longe de nós a questão da escravidão. Está mais perto do que a gente imagina. E uma outra bisavó era índia, foi pegar laço, como se fosse uma propriedade para ele. Mas faz parte daquela época. Mas não está longe. Então ainda tem pessoas para resgatar os erros, ainda tem pessoas para resgatar as suas dificuldades. Logicamente, pelo que eu procurei me informar, elas eram muito bem tratadas, mas elas deixaram um ideal que tinham para submeter pela força, pela situação, a uma vida que elas teriam que ter. Então nós temos que entender e procurar compreender que a vida nossa, quando a gente fala de escravidão, em todo esse processo, a gente acha que está muito longe, não está muito longe. Então, se a gente olhar por esse aspecto, nós já estamos conquistando bastante. Mas nós precisamos agora conquistar, não porque tem uma lei que fala que não pode ter escravo, mas nós temos que ter a consciência de que temos a agir sem a ideia da escravidão, sem a ideia de ter um escravo dentro daquele processo, dentro da nossa relação de vida. Aqui ele pede para a gente olhar a questão 361 e 803. A 361 diz o seguinte: qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Olhemos para nossos atos, olhemos para nosso coração, olhemos para nós mesmos. Estamos agindo de forma compatíveis com o Evangelho do Cristo em relação ao outro? Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônio. Então, os espíritos que reencarnam dentro de uma determinada condição, que tomam determinadas ações, eles, na realidade, eles estão dentro de um processo evolutivo, que aquelas ações são bem compatíveis àquele nível evolutivo. À medida que vão evoluindo, vão se aperfeiçoando, aquelas ações deixam de ter sentido, deixa de ter algum fundo de valor para a pessoa. E é muito importante o que os espíritos fazem, essa colocação que eles fazem na exposta, porque não existe espírito destinado eternamente ao mal. Todos nós estamos destinados a evoluir, a crescer, a nos melhorar, independente da condição do espírito. Então, demônios de verdade não existem. Questão 803. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizei frequentemente o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Mas o desenvolvimento intelectual e moral, aí tem lá suas diferenças, porque é o princípio que vai impulsionando todos. Mas todos que estão na Terra têm alguma coisa semelhante um com o outro. Por isso, nós temos que nos esforçar para sairmos da mesmice, da normose e começarmos a buscar a nossa ascensão espiritual, o nosso crescimento para Deus. E aí, exige de nós esforço, dedicação e perseverança para conseguirmos estar sempre se aprimorando, sempre se aperfeiçoando. E sempre lembrar, diante das situações, o que eu tenho feito realmente de bom, o que eu tenho feito realmente de especial.
que diferencia-me para ser melhor do que a média. Porque eu tenho que procurar me melhorar, me aperfeiçoar, para seguir dentro desse processo evolutivo, buscando alcançar reinos, etapas superiores do reino divino, etapas superiores do nosso processo evolutivo. Questão 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para se obterem bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. É uma condição que a gente tem que parar para pensar. Eu estou sendo bonzinho, estou tratando muito bem meu escravo, mas ele é escravo. Também você é bonzinho, você trata muito bem seu cachorro, seu boi, seu cavalo. Ou seja, a forma com que se lida com o outro é importante, sim. É lógico que ele tem menos dívida do que um que abate, que maltrata. Mas, por outro lado, ele está tendo o erro de ter escravo. Mas, dentro de uma época que é normal, que é comum bater, torturar, matar a troco de nada, se alguém já trata com humanidade, ele já está um passo à frente e já conquistou muito em relação aos outros que ainda nem pensam dessa forma. Na verdade, o que nós temos que compreender é que a escravidão não tem desculpa. Não existe uma desculpa para você querer que o outro esteja ali sob seu jugo como se ele fosse um animal. Então nós temos que, acima de tudo, compreender que todos nós somos filhos de Deus e que ninguém deve escravizar ninguém.